Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Max Emiliano Sena. Vamos dar continuidade ao estudo de Direito Constitucional. Hoje nós vamos iniciar as aulas sobre os remédios constitucionais. Nós já falamos da grande maioria dos temas do artigo 5º da Constituição de 1988 e hoje nós vamos dar início ao estudo dos remédios constitucionais. Quais são eles? Nós vamos falar sobre o habeas corpus, o mandado de segurança individual, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção, o habeas data e sobre a ação popular. Então nós vamos tratar, a partir dessa aula, desses temas. Nós vamos fatiar para ficar melhor para o estudo. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre o habeas corpus. No outro vídeo falarei sobre o mandado de segurança individual e sobre o mandado de segurança coletivo, depois o mandado de injunção, habeas data, ação popular e assim por diante, respeitando aí 10 ou no máximo 15 minutos, né, entre 10 e 15 minutos mais ou menos de tempo de vídeo para facilitar o estudo, tá bom? Então vamos iniciar falando sobre o habeas corpus. No material disponibilizado, constam ali alguns aspectos históricos sobre o habeas corpus, que nós não vamos nos ater a esses aspectos aqui. Por exemplo, historicamente, o habeas corpus foi uma das primeiras garantias fundamentais que remonta à Magna Carta de 1215, do rei inglês João Sem Terra, posteriormente formalizada pelo Habeas Corpus Act de 1679. Então ali nós temos alguns aspectos históricos, por exemplo, que a primeira manifestação do habeas corpus no Brasil ocorreu em 1821, por meio de alvará emitido por Dom Pedro I, mas a terminologia habeas corpus só veio a constar no Código Criminal de 1830. Agora, em termos de constitucionalização, ele foi garantido a partir da Constituição de 1891, permanecendo nas constituições posteriores ou subsequentes. Então, o artigo 5º, no inciso 68, a Constituição de 1988 diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus, é um termo em latim, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O nome do autor da ação, aquele que ajuiza a ação de habeas corpus, ou que impetra o habeas corpus, esse é o termo utilizado, recebe o nome de impetrante. Então, o impetrante é o autor, é aquele que ajuiza, que impetra, o habeas corpus. O indivíduo em favor de quem se impetra essa ação de habeas corpus é aquele que vai ser beneficiado com o habeas corpus, recebe o nome de paciente, E esse paciente pode ser o próprio impetrante ou outra pessoa, Eu posso impetrar um habeas corpus em favor de uma outra pessoa, ou eu mesmo posso impetrar um habeas corpus em meu próprio favor. A autoridade que pratica a ilegalidade ou abuso de poder é chamada de autoridade coatora ou impetrado. Autoridade coatora ou impetrado é a autoridade que pratica a ilegalidade ou abuso de poder que serão atacados, ou que será atacado pelo habeas corpus. Quem pode ser o impetrante? O impetrante, aquele que ajuiza a ação, o que impetra o habeas corpus, pode ser qualquer pessoa física,
em defesa própria, em defesa de terceiro, pode ser o Ministério Público, pode ser pessoa jurídica, mas sempre em favor de uma pessoa física, né? Porque uma pessoa jurídica jamais poderá, por óbvio, ser beneficiada pelo habeas corpus. O magistrado, na qualidade de juiz de direito, exercendo a sua função jurisdicional ou qualquer outro órgão do judiciário, poderão conceder o habeas corpus de ofício, ou seja, sem ser provocado, por sua livre e espontânea vontade, né? Então, parte dele a iniciativa de conceder o habeas corpus sem que ninguém, né, impetre ou peça, né, ou formalize aquele pedido. Então, ele pode conceder de ofício. Isso é uma exceção ao princípio da inércia do órgão jurisdicional, porque, via de regra, o juiz ele só entrega o bem da vida, ele atende a pedidos que lhe são formulados. Mas se o juiz de direito, desembargador, ministro, etc., ou qualquer órgão do Poder Judiciário, não estiver no exercício da função jurisdicional, ele poderá impetrar o HC, né, que a gente fala habeas corpus, normalmente é chamado de HC. Sim, poderão. Só que eles não vão conceder de ofício, porque eles não estarão exercendo a função de magistrado. Eles vão atuar como pessoas comuns e não como autoridade, tá? Então, aí não vai ser no exercício da função jurisdicional, mas como uma pessoa comum. Para o ajuizamento do HC, ou do habeas corpus, e eu vou falar sempre HC, não há necessidade de advogado. Vejam essa peculiaridade. Para se impetrar um habeas corpus, não é exigido que o impetrante ou que o postulante, melhor dizendo, seja advogado. Não precisa de advogado. E é uma ação ainda gratuita, conforme consta no artigo 5º, inciso 77 da Constituição de 1988. O HC ele pode ser impetrado para trancar uma ação penal em curso ou um inquérito policial. Pode ser impetrado, inclusive, contra um particular. Tem um exemplo clássico, né, que os autores citam, o exemplo de um hospital psiquiátrico, onde a pessoa é privada da sua liberdade de ir e vir, né, e muitas vezes está ali ilegalmente. Muitas vezes, alguns parentes, sem um mínimo de humanidade, para se livrarem, para alijarem, né, uma pessoa, acabam colocando essa pessoa ali no hospital psiquiátrico. Então, é possível impetrar um habeas corpus contra um particular para garantir o direito de ir e vir de uma pessoa. A competência, ou seja, aquele órgão jurisdicional que vai apreciar o habeas corpus, vai ser determinada de acordo com a autoridade coatora, ou seja, aquela que praticou a ilegalidade ou o abuso de poder. Mas a Constituição de 1988 prevê algumas situações atribuindo previamente a competência dos tribunais em razão não da autoridade coatora, mas em razão do paciente, daquele que é vítima, né, da coação ou do abuso de poder ou da ilegalidade, né? O artigo 102, inciso 1º, a linha D da Constituição de 88, por exemplo, diz: competência originária do STF para processar e julgar habeas corpus quando o paciente, né, está levando em consideração o paciente, não a autoridade coatora, for qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. E quem são essas pessoas? Presidente da República, vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros do STF e o Procurador-Geral da República. E mais ainda, ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, do TCU e chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, quando
essas pessoas forem pacientes, forem vítimas da ilegalidade ou do abuso de poder, a competência originária será do Supremo Tribunal Federal. E a Constituição está recheada também de outras definições de competência, né? Então, o que eu sugiro também? Quando você se deparar com um caso concreto, investigar na Constituição, nas leis infraconstitucionais, pesquisar os entendimentos jurisprudenciais naquele momento para saber qual é o juízo competente para julgar o caso. Competência de HC contra ato ilegal imputado a promotor de justiça. Então, o promotor de justiça é a autoridade coatora. Segundo o STF, a competência é do Tribunal de Justiça. Se for membro do Ministério Público Federal, que atue em primeira instância, a competência será do Tribunal Regional Federal da respectiva região. Habeas corpus contra ato de turma recursal nos juizados especiais criminais. Atualmente, segundo o entendimento do STF, a competência é do Tribunal de Justiça Estadual. As espécies de HC. Eu vou voltar na definição da Constituição, que diz assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou seja, já aconteceu a violência ou a coação na liberdade de locomoção, ou se achar ameaçado, ou seja, não aconteceu ainda, né? Então, nós temos o habeas corpus preventivo, é quando alguém se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Tá? A restrição à liberdade ou ao direito de ir e vir não se consumou ainda. Nesse caso, poder-se-á obter um salvo-conduto para garantir o livre trânsito de ir e vir. É muito comum, às vezes, quando uma testemunha, uma pessoa vai ser ouvida, nós já vimos muitos aqueles casos de CPIs em que a pessoa já busca um salvo-conduto, um HC preventivo, né, para que ela não seja submetida a uma coação ou alguma restrição à sua liberdade. Então é muito comum a pessoa já previamente requerer o salvo-conduto por meio de um HC preventivo. E nós temos o HC liberatório ou repressivo. Nesse caso, a restrição ao direito de locomoção já aconteceu. A pessoa já sofreu a violência ou coação. Então, o objetivo aqui é fazer cessar a violência ou a coação. No caso de punição disciplinar militar, o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, diz que não caberá HC em relação a punições disciplinares militares, né? Então, impede-se aqui a análise do mérito das punições, mas não os pressupostos de legalidade, né? No caso, a hierarquia, o poder disciplinar, se o ato é ligado à função, se a pena é suscetível de ser aplicada disciplinarmente, tá? Essas questões poderão ser analisadas, mas não o mérito da punição, tá? Então, gente, em resumo, são essas as considerações sobre o habeas corpus. Mas é óbvio que na cadeira própria, né, em processo penal ou alguma outra cadeira própria, será possível aprofundar nessas questões, analisando mais entendimentos jurisprudenciais e etc. Mas aqui nós vimos os aspectos, os fundamentos constitucionais, e o habeas corpus ele objetiva preservar, garantir, efetivar um dos principais direitos que nós temos, entendo eu, depois da vida, que é o direito de ir e vir, a liberdade de locomoção, que se for violada, precisa ser rechaçada de pronto, e o habeas corpus é o remédio constitucional para garantir o direito de ir e vir. Então, guardem bem isso. Habeas corpus significa soltar o corpo, ou corpo solto, é a liberdade, né, de ir e vir, tá bom? Então, liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, habeas corpus.
né? Aí nós veremos que há remédios para outros bens jurídicos, mas o habeas corpus é para a liberdade de locomoção. Até o nosso próximo vídeo.